O Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Vale do Paraíba, realiza o debate entre os candidatos a prefeito de Caraguatatuba. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. A ordem foi definida em sorteio, realizado previamente com a anuência dos representantes de todos os postulantes. Cada candidato terá 30 segundos para fazer uma pergunta. A resposta deve ter até 1 minuto e meio. Então, o candidato que fez a pergunta tem 1 minuto para a réplica e o candidato escolhido tem mais 30 segundos para uma tréplica. Quem começa essa rodada de perguntas é o candidato Gilson Mendes, do PSDB. Para quem vai a pergunta, candidato? Eu vou escolher Nivaldo Alves. 30 segundos. Nivaldo, candidato, nós temos grande preocupação com a saúde de Caraguatatuba. Eu gostaria de saber o que o senhor irá fazer, está contido no seu plano de governo com relação à saúde. 1 minuto e meio para a resposta do candidato Nivaldo Alves. A saúde, ela é fundamental. O maior bem que a pessoa tem é a vida, sendo rico ou sendo pobre. Com essa preocupação, nós vamos de cara. No primeiro dia, a UPA nós vamos descentralizar. Vamos fazer uma UPA na Zona Sul, uma na Zona Norte. Enquanto não se constrói, vamos usar uma UBS, tanto para a Zona Norte ou Zona Sul, com ambulância 24 horas. Nós vamos construir o pronto-socorro. Faz 5 anos que Caraguatatuba não tem um pronto-socorro. Nós vamos contratar 60 médicos para atender as UBSs, que nós temos que além, porque o plano de saúde da família, o PSF, hoje não cobre 50% do município. E para atender nós precisamos dos médicos e construir 10 UBS, uma defasagem muito grande. A saúde em Caraguatatuba, como a gente fez no esporte, no nosso mandato, vai se tornar referência. Uma referência. O plano de saúde vai ter dificuldade em Caraguatatuba, porque a saúde no nosso mandato vai ser melhor que a saúde oferecida por plano de saúde. Ok, candidato, obrigado. 1 minuto para a réplica do candidato Gilson Mendes. Realmente, é tanta preocupação com a saúde que nós investimos 32,9% do orçamento na saúde. Nós reduzimos em 50% a mortalidade infantil, mas nós vamos, em nosso plano de governo, nós vamos ampliar para 100% o PSF em Caraguatatuba. Nós queremos 100% de cobertura dessas ações. Nós vamos implantar o sistema de entrega de medicamento de uso contínuo no domicílio das pessoas. Nós não queremos mais que as pessoas saiam de casa que está acamada e sim a prefeitura leve o remédio de sua casa. Nós vamos ampliar o SAMU, que hoje tem 3 unidades, 3 equipes para 4 equipes, que nós sabemos que nós vamos dividir a região em 4 para facilitar, para otimizar o tempo, porque tempo é vida. 30 segundos para a tréplica do candidato Nivaldo Alves. Mas o importante para a saúde é investir também em recursos humanos. Parece que não foi a grande preocupação. Salário defasado. O próprio agente comunitário de saúde, que nós vamos cobrir 100% no município, precisa da insalubridade. Nós precisamos avançar. Nós precisamos tornar Caraguatatuba referência. Não podemos depender de outro município para atender aquilo que a pessoa tem de mais importante, que é o maior bem, que é a vida, e começa pela saúde. Obrigado, candidato. Seguimos com o nosso debate agora pela ordem. Quem faz pergunta é a candidata Tiffany Félix, do PSOL. Para quem vai a pergunta, candidata? Para o Gilson. 30 segundos. Na questão dos microempresários ou ambulantes, o que o candidato tem em seu plano de governo? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Gilson Mendes. Candidato, respondendo pontualmente, na verdade, a geração de emprego em Caraguatatuba no geral. Tanto que nós vamos instituir, como já foi, nós vamos reeditar um plano de incentivo à construção civil. Nós falamos aqui que nós vamos trazer indústrias não poluidoras em nosso município, como as indústrias tipo de tecnologia para geração de emprego. Nós sabemos dos ambulantes, é um assunto grave, porque as pessoas precisam trabalhar,
preciso do seu sustento. E no caso específico, eu vou dizer de da feira que a gente fala da Cheira da Barganha. Eu vou dotar aquele lugar, um local melhor, iluminado, com banheiros públicos, com cobertura, para aquelas pessoal de domingo vá lá vender a sua mercadoria, para quem vai lá. Até uma atração turística, aquela feira que existe no domingo. Aquele ponto eu vou sim melhorar, porque nós vamos voltar para um lugar muito melhor. E falando mais, a Feira dos Ambulantes, que na temporada sempre a Prefeitura deu apoio aos ambulantes de Caraguatatuba, porque nós sabemos que a população cresce muito, a turista vai com muita frequência a Caraguatatuba e nós precisamos que esses ambulantes sirvam também a esses turistas que frequentam a nossa cidade. O ambulante, o feirante é de extrema importância ao atendimento dos nossos turistas que chegam a Caraguatatuba. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a réplica da candidata Tiffany Félix. Em meu governo, nós pretendemos mapear a cidade identificando os munícipes interessados em trabalhar como ambulante ou food truck. Assim, teremos a relação de nomes aptos para trabalhar na temporada. Também ofereceremos aos trabalhadores caiçaras a licença temporária, projeto existente em Paraibuna com muito sucesso. Vale lembrar que a lei federal que ampara os food trucks não ampara os ambulantes do isopor, logo aumentando fiscalização atrelada à informação que o delito não mais ocorra. Caso ocorra essa reincidência, os produtos serão apreendidos e destinados ao social. Obrigado, candidata. 30 segundos para a tréplica do candidato Gilson Mendes. Interessante a resposta, sim, porque nós temos que valorizar os ambulantes. Sim, hoje existe uma lei que estipula um número de ambulantes, que regulamenta o número de ambulantes de Caraguatatuba. Nós precisamos sentar em reuniões com esse pessoal e ver a possibilidade do que vamos fazer com eles, se vamos aumentar o número de ambulantes para melhor atendimento. Vamos sim reunir com esse pessoal, vamos dar voz a esse pessoal para ver o que eles querem realmente para nós podermos atendê-los. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Seguimos agora. Quem pergunta é o candidato Nivaldo Alves, do PR. Para quem vai a pergunta, candidato? Candidato José Ernesto. 30 segundos. Candidato, o poder aquisitivo, sofrível nesse momento que vivemos, e a sociedade precisa muito do trabalho do poder público. Qual o projeto que o senhor tem para o FIDA? 1 minuto e meio para a resposta do candidato José Ernesto. Realmente, nós vivemos um momento de crise, onde a população perdeu muito o poder aquisitivo. Essa crise é nacional e reflete no nosso município. Nós temos, sim, várias formas de incentivar e implementar, principalmente se tratando da nossa cidade, da busca de empresas, da busca de atração e fomentação de eventos, para que na nossa principal atividade turística consigamos gerar empregos na nossa cidade. Gerando empregos, fazendo a maior circulação financeira, também podemos, paralelo a isso, fomentar a criação de um parque tecnológico, incentivando aos jovens com formação que tenham capacidade para alcançar no mercado de trabalho um espaço. Podemos de várias formas atuar buscando para que o nosso município, para o cidadão de Caraguatatuba, consiga uma forma de sustento, fugindo da sazonalidade, criando de alguma forma um calendário anual. Vários órgãos, nosso governo vai ser participativo, discutindo com a população, com as entidades de classe, com a OAB, com o CREA, as situações que nós podemos criar para melhorar a situação financeira e de empregos na nossa cidade. Ok, candidato, obrigado. 1 minuto para a réplica do candidato Nivaldo Alves. O candidato não respondeu a minha pergunta. Nesse momento, tem muita gente esperando essa resposta. São os profissionais de educação física, é o Fundo de Incentivo ao Desporte Amador. Nós, enquanto secretário, avançamos e muito, mas o técnico, o professor de educação física, tem mais de 80 hoje na prefeitura, sem direito de nenhum direito trabalhista garantido. Não tem INSS, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º e o que é pior, a sociedade nunca sabe se esse professor volta no ano seguinte. Encerra-se o ano letivo, encerra-se o ano, as atividades esportivas, ele comemora,
no dia 19 de dezembro, o dia do esportista, e dali em diante ele está desempregado. Nós vamos garantir esses direitos a todos os profissionais. Caraguatatuba nós pegamos com 2.200 esportistas, deixamos com 22 mil. Virou referência nacional. Obrigado. Agora 30 segundos para a tréplica do candidato José Ernesto. Eu acho muito interessante esse incentivo e essa preocupação no nosso governo, um governo onde vai ter um olhar mais humanizado. A gente vê que na nossa prefeitura existem mais de 400 cargos comissionados, existe realmente uma não preocupação com um plano de carreiras, com a segurança desses funcionários, desses profissionais que atuam. Vamos nos dedicar para conseguir legalizar e dar segurança para esses profissionais. De acordo com as regras do debate, agora quem pergunta é o candidato Álvaro Alencar, do PPL. Para quem vai a pergunta, candidato? A pergunta vai para o candidato Aguilar Júnior. 30 segundos. Aguilar Júnior, você é o candidato plano B do seu pai, que foi impedido de se candidatar por estar considerado como improbo. A sua experiência profissional na administração pública foi com ele quando ele foi prefeito. A sua propaganda eleitoral, seu pai afirma que se você trabalhar 10 horas por dia, ele vai trabalhar 16 horas. Assim, quem vai comandar objetivamente a cidade de Caraguatatuba? Você ou o improbo? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Aguilar Júnior. Infelizmente começamos a baixar o nível. Meu pai não é improbo. Eu tenho aqui a certidão que hoje ele poderia ser o candidato. E olha só que interessante, isso é muito bom falar. Primeiro, deixar muito claro, eu tenho orgulho de ser filho do Aguilar. Um ex-prefeito que foi vereador 2 vezes, vice-prefeito 2 vezes, foi prefeito e construiu para essa cidade. Infelizmente, algumas pessoas ficam criticando, mas nada fizeram para a nossa cidade. Em relação a quem vai administrar, sou eu que vou administrar. Eu serei o prefeito. Aliás, eu tive a sensibilidade de fazer o meu plano de governo junto com a população, de ouvir a população, de ouvir para que a cidade precisa, sem impor nada. Então, esse será nosso jeito de governar. Nós queremos fazer um governo de oportunidades, onde todos possam, de fato, curtir, aproveitar e viver da nossa cidade. E detalhe, meu pai foi um grande prefeito, principalmente para o servidor público. Servidor público, tudo terá de volta. Outra ação também é no social, não podemos deixar de lado o social. Social não é só dar cesta básica, o social tem que ser feito. Nós temos que olhar os moradores de rua, que hoje a prefeitura não toma conta. É isso que nós vamos fazer. Quem será o prefeito é Aguilar Júnior. Meu pai sim estará do meu lado, passando experiência, porque ele tem experiência. 1 minuto para a réplica do candidato Álvaro Alencar. Com relação à improbidade do seu Aguilar, isso já está definido em decisões do Tribunal de Justiça, tanto que ele não é o candidato, é o plano B que está aí. E além disto, existem denúncias de nepotismo no tempo da gestão dele, inclusive pelo fato do senhor Aguilar Júnior ter ocupado uma secretaria municipal, além do outro filho, que é vereador. E não se pode esquecer que no governo do Aguilar se deu um contrato milionário e quase que interminável para a empresa Praia Mar Transportes. Então, não estamos baixando o nível, estamos enfrentando realmente os problemas que a cidade tem, que a cidade vive hoje, principalmente na área de transporte e nas questões de nepotismo que ainda perduram em Caraguatatuba. 30 segundos para a tréplica do candidato Aguilar Júnior. Olha que bacana. O candidato foi candidato a vice do meu pai em 2008. Tem vídeo, tem gravado ele só elogiando. Aí hoje ele vem aqui falar tudo esse discurso lindo e maravilhoso. Tenho competência, estou preparado para administrar Caraguatatuba. Sou biomédico, citologista oncótico e endócrino, sou advogado, sou empresário, fui presidente da Casa Vale Mais, uma rede de material de construção. Tenho competência e tenho sensibilidade para administrar para você, população. É isso que nós vamos fazer. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato José Ernesto, do Solidariedade. Para quem vai a pergunta, candidato? A minha pergunta... O senhor pode perguntar para a candidata Tiffany ou para o candidato Álvaro? A minha pergunta vai para o candidato Álvaro. 30 segundos. Candidato, a nossa saúde está na UTI. O que o senhor tem de medida no nosso governo para imediatamente mudar essa situação? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Álvaro Alencar.
Com relação ao fato de eu ter sido vice do pai do Aguilar Júnior, eu quero esclarecer que na época não se tinha notícia desses mais de 20 processos de nepotismo e de improbidade administrativa. Eu não sabia disso, portanto, naquela época. Com relação à saúde pública, eu quero dizer que o principal problema da saúde pública em Caraguatatuba, na avaliação dos técnicos que me assessoram, porque eu não sou médico, é de que é um problema de gestão. É mal gerenciada a saúde em Caraguatatuba, sendo sempre terceirizado o serviço para uma empresa, uma OCIP ou uma OS. Então, no nosso governo, nós vamos acabar com a terceirização. A Fundação Municipal de Saúde que nós vamos criar e implantar será responsável pelo gerenciamento e cuidado da sua saúde, cidadão. Vai ser administração direta. Nós não vamos fugir da responsabilidade de administrar a saúde em Caraguatatuba. Além disso, vamos implantar o SUS de Caraguatatuba, que é um projeto de integração municipal das unidades básicas de saúde, com as UPAs, com o pronto-socorro, Santa Casa, AME e, no futuro, com o Hospital Regional de Caraguatatuba, para que você, cidadão, tenha melhor qualidade de saúde, maior rapidez no atendimento e maior eficiência no aproveitamento dos recursos públicos. 1 minuto para a réplica do candidato José Ernesto. Bem, eu sou médico, se saúde tem solução, acho que ela passa pela minha pessoa. Há 20 anos em Caraguá, atuando na saúde, realmente vi um verdadeiro descaso e um desabamento da estrutura da saúde. Hoje, o governo atual lavou as mãos, terceirizou toda a saúde de Caraguatatuba. Precisamos sim, no meu governo, eu vou assumir essa responsabilidade com vocês. Eu vou dar um atendimento digno para a população. Hoje a população não consegue acesso a um médico especialista, ela não tem como, até porque o centro de especialidade só funciona até às 5 horas. No nosso governo vai funcionar até às 22. As pessoas chegam a ficar 12 horas na fila da UPA para um atendimento. Tem que se criar uma UPA na Costa Sul e na Costa Norte para descentralizar e desafogar o atendimento da UPA, que é única hoje na cidade. Os setores não se comunicam. A saúde realmente, ela está um caos, está na UTI. Ela precisa imediatamente de ações, investimento humano, contratação de mais médicos. Agora 30 segundos para a tréplica do candidato Álvaro Alencar. Sim, com a Fundação Municipal de Saúde que nós pretendemos criar e implantar em Caraguatatuba, vamos economizar de 200 a 300 mil reais por mês. Com esse dinheiro, sim, nós pretendemos pagar melhor os médicos, pretendemos pagar melhor os enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde pública e também teremos mais recursos disponíveis para a compra de medicamentos e levar esses medicamentos na casa do doente, na casa do doente da sua família. Conto com você. Seguimos agora. Quem faz a pergunta pelo sorteio realizado previamente é o candidato Aguilar Júnior. Pergunta que deve ser feita à candidata Tiffany Félix. 30 segundos, candidato. Candidata, nós sabemos que hoje quem carrega o piano na nossa cidade é o servidor público. E nós temos conversado com eles e eles estão sofrendo, são oprimidos, são obrigados hoje a colocar adesivo, participar de reuniões que não querem. Qual que é a proposta para o servidor público municipal de Caraguatatuba? 1 minuto e meio para a resposta da candidata Tiffany Félix. Como eu sempre venho dizendo em todas as minhas falas, a primeira coisa que faremos é respeitar todas as leis estaduais e federais. Todos os funcionários públicos, eles devem trabalhar com dignidade. Eles não devem ser amordaçados como vem acontecendo, como o senhor Aguilar mesmo disse. Eu ando conversando com alguns funcionários e eles muitas das vezes falam, vou votar em fulano, cicrano, até mesmo em mim, mas pede para que não se comente, porque infelizmente existe uma opressão em cima deles. Então, no nosso governo, a gente pretende valorizar esses funcionários, dar dignidade, respeito, para que eles possam agir de uma forma que tenha liberdade, até mesmo no final do nosso mandato, que eles tenham a liberdade de escolher o seu futuro prefeito. Não vamos oprimir nenhum tipo de funcionário. Nós vamos dar para eles todo o suporte para que eles sejam pessoas dignas de respeito. Obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica do candidato Aguilar Júnior. Como eu já falei, o servidor público é a mola mestra do município. Sem ele, a gente não consegue fazer política pública. Nós trataremos você de modo especial, servidor público. Hoje, vocês são oprimidos, não podem falar, não têm voz. Nós vamos mudar isso aí.
nós tivemos a sensibilidade e o carinho de preparar para cada um de vocês 15 pontos, determinando o que vocês de fato precisam. Hoje, o servidor público não é reconhecido, não é capacitado, ele não recebe a capacitação. Então nós vamos capacitar, nós vamos valorizar. Como eu já falei, nós vamos pegar esses servidores públicos e colocar na administração em cargos de assessoria, de diretoria. Vamos rever as questões que foram tiradas no governo atual. Esse é nosso compromisso, porque eu tenho certeza, você servidor, se você trabalhar aonde você quer, do jeito que você quer, valorizado, quem vai ganhar é a população. E é isso que a gente pensa. A população do município é que tem que ganhar. 30 segundos para a tréplica da candidata Tiffany Félix. Vamos valorizar também as 6 abonadas do funcionário público. Hoje é vergonhoso quando a gente fica sabendo que o funcionário, ele fica doente, passa por um profissional, por um médico, recebe o seu atestado e quando apresenta, infelizmente, muitas das vezes esse atestado é recusado. Não existe isso. Você não pode contestar o atestado de um médico e nós vamos valorizar isso dando aos funcionários as 6 abonadas. Obrigado, candidata. Intervalo comercial. Daqui a pouco, as considerações finais dos candidatos. Nós vamos saber se algum candidato terá direito de resposta. Nós voltamos em instantes ao vivo para toda a região metropolitana. Eleições 2016. Você decide na Band.